Olá pessoal do sexto ano, professor Erickson falando com vocês. Hoje nós vamos gravar nesse vídeo conteúdo sobre o módulo 8. O módulo 8 ele fala sobre ângulos, aí ele fala de pontos, retas, semi-retas e segmentos de reta. Nesse vídeo nós vamos começar a entender um pouquinho o que é ângulo, como é formado um ângulo, o que é uma reta, como que eu represento uma reta, como que eu represento um ponto e assim por diante, certo? Primeiro eu quero começar já pedindo desculpa a vocês e pedir que vocês usem a imaginação de vocês. Minha circunferência não está redondinha, né? Mas vocês vão entender, na apostila de vocês tem circunferências melhores desenhadas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Pessoal, primeira coisa, ó, quando a gente fala em medida de ângulo, a gente sempre fala na circunferência, porque a referência que nós temos de ângulo é a circunferência. Todos os outros ângulos vêm através das divisões que nós temos nessa circunferência. E uma circunferência, uma volta completa, é sempre 360 graus. Não importa o tamanho dessa circunferência. Se é uma circunferência fechadinha, bonitinha, 360 graus, certo? A partir daí, podemos fazer algumas divisões nessa circunferência. Os exemplos que eu passei a vocês, ó. Tem uma circunferência, dividir ela ao meio, essa parte equivale a 180 graus e essa parte de baixo equivale a 180 graus. Como que eu sei disso? Se a volta completa é 360, eu dividi ao meio, 180 graus para cada lado. No exemplo 2, se eu peguei a circunferência e dividi ela em 4 partes, então cada parte dessa aqui, ó, corresponde a 90 graus. Então essa parte é 90, essa parte é 90, essa parte é 90, essa parte é 90. Como que a gente chega nesse resultado? Pega o 360, divide por 4, vai dar 90. Nesse exemplo eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu peguei a circunferência, que é 360 graus, dividi em 8 partes. Como essas partes foram divididas em tamanhos iguais, cada parte dessa aqui equivale a 45 graus. E assim por diante. Quantas vezes eu dividi? Por exemplo, se eu dividir em 10, cada parte vai valer 36 graus. Se eu dividir em 15, se eu dividir em 20, aí, enfim, cada um tem uma medida. Um dos exemplos que a gente vai ver muito, e uma das utilizações, né, dessa parte da geometria, é no relógio. Esse relógio convencional que a gente tem, comum, que não seja digital, tem que ser o analógico. Esses que tem nas paredes da casa, consultórios, escritórios, assim por diante. O relógio tem a marcação de 12 valores, que são as 12 horas que compõem um período do dia. Então, de manhã, da meia-noite até meio-dia, 12 horas, do meio-dia até meia-noite de novo, 12 horas. E no relógio, cada valor desse aqui representa em minutos 5 minutos. Em graus, como que eu descubro o valor disso aqui em graus? A circunferência é 360, eu tenho 12 medidas iguais, então eu vou pegar 360, vou dividir por 12, e 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Então eu sei que a cada intervalo desse aqui, ó, de um número para o outro, essa medida equivale a 30 graus, certo? Na apostila de vocês já tem exercício falando sobre isso. Tá? Ó, continuando sobre ângulos, tem alguns ângulos que a gente poderia classificar eles como ângulos notáveis e tem alguns valores, alguns nomes para esses valores, certo? Alguns valores específicos e recebem algum nome para esses valores. O ângulo reto é um ângulo de exatamente 90 graus. Esse ângulo reto, ele pode ser representado com essa seguinte figura aqui, ó, um quadradinho e um pontinho no meio. Isso aí significa um ângulo reto, e um ângulo reto 90 graus. De onde surge um ângulo reto? Quando a gente divide a circunferência em 4 partes. Esse aqui, ó, é um ângulo reto, esse aqui outro ângulo reto, esse aqui outro ângulo reto e esse aqui outro ângulo reto. Se eu somar todos, 360 graus. Então o 90 graus é um ângulo reto. Ângulos agudos são ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Então tá, esse ângulo aqui tem 90 graus. Perfeito. Qualquer valor que esteja nessa posição, entre S e S, é chamado de ângulo agudo.
ele tem que ser maior que 0, menor que 90. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 e assim por diante. Ângulos obtusos são ângulos maior que 90 e menor que 180. Então, ele tem que estar entre 90 e 180. Então, se eu começar daqui da 0 e chegar a 90, aqui eu tenho 91 até o 180. Então, esses ângulos que estão nessa faixa, maior que 90 e menor que 180, são chamados de ângulo obtuso. Ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Ou seja, uma abertura completa de um compasso, por exemplo, 180 graus. E o ângulo nulo é aquele ângulo que não tem valor, né? É aquele ângulo que não existe. Por exemplo, se eu tenho duas retas e uma está em cima da outra, eu não tenho nenhum ângulo entre elas. Então, é um ângulo nulo. Se duas retas estão uma em cima da outra, sobreposta à outra, nós temos um ângulo nulo. Certo? Vamos agora para a parte da geometria analítica, da geometria plana. Algumas definiçõezinhas. Lógico que vocês vão estudar muito mais até o final do ensino médio. Mas, por exemplo, o ponto. O que é um ponto? O ponto é o elemento mais básico da geometria. E o ponto é representado exatamente por um pinguinho, certo? Ele recebe o nome de uma letra do alfabeto, sempre uma letra, e essa letra tem que estar em maiúsculo. Então, o ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. Então, tá aqui, o meu eu chamei de A, poderia ser qualquer outro nome, certo? O que é reta? Reta é representado por uma linha. Lembrando que todas as retas são infinitas. Ah, professor, mas eu fiz um risco aqui e ele não é infinito. Esse risco que você fez, essa linha que você tracejou, é chamada de segmento de reta. Segmento de reta, sim, ele começa em um determinado ponto e para em um determinado ponto. Sempre esses pontos de origem e do final representado por letra. E como que eu represento um segmento? Toda vez que eu ver isso aqui, ó, isso aqui significa segmento AB. Então, é uma reta que vai de A até B. Então, esse aqui é o segmento AB. Certo? Vou continuar já a nossa aula. Ó, continuando, onde que a gente vê, então, aplicações de reta, pontos, semi-retas, assim por diante? Nos polígonos, por exemplo. Na matemática, a gente vai ver isso sempre na parte de geometria. Nos polígonos é um exemplo dele. O que é um polígono? Polígono é uma figura plana, fechada, formada apenas por linhas retas. Então, eu dei dois exemplos aqui, ó. Polígono, um quadrilátero e um pentágono. Por que esse aqui é um quadrilátero? Porque ele possui 4 lados. Por que esse aqui é um pentágono? Porque ele possui 5 lados, tá? Esses pontos nós chamamos de vértices. Então, podemos dizer que os vértices desse polígono é o A, o M, o R, ou o O, vou daqui para lá, e o R. Então, nós temos os vértices, que são os pontos A, M, O e R. Quais são os lados? Esse lado aqui, ó, é o lado que vai de A até M. Então, eu vou representar assim, ó, AM e uma reta em cima, porque é uma linha reta. Esse segundo lado é o M que vai até O. Então, M, O e uma reta em cima. Esse terceiro lado, de O até R. Então, O, R e uma linha em cima. E esse quarto que vai de R até A, e nós vamos chamar ele de RA. Então, os pontos são os vértices, os lados são segmentos de retas, certo? No pentágono, a mesma coisa. Quais são os vértices desse pentágono? O S, o O, o R, o T e o E. T e o E. Quais são os lados desse pentágono? Esse aqui vai de S até O, então SO. Esse aqui de O até R, então OR. Esse aqui de R até T, RT.
esse aqui de T até E, e esse aqui de E até S. E até S. Então tá aí, ó, o quadrilátero tem 4 vértices e 4 lados, o pentágono tem 5 vértices e tem 5 lados. Como que a gente poderia escrever o nome desse pentágono? O nome desse pentágono, nós diríamos que é um pentágono S-O-R-T-T-E. Então vamos lá, como que eu represento o nome de um pentágono? Coloco os seus vértices. Então ele sai do S e vai para o O, do O ele vem para o R, do R ele vem para o T, do T ele vem para o E, do E ele vai para o S de novo. Certo? E as semirretas, professor, que o senhor falou lá no comecinho do nosso vídeo? Semirretas são segmentos de reta, representação de reta, que tem uma origem e é infinita. Então ela tem uma origem, ela começa aqui e para cá ela é infinita, ela não termina. Nessa representação, o P é a origem da reta, o A é um ponto qualquer nessa reta, poderia pegar para cá, para cá, para cá, é um ponto qualquer, e a seta, que é essa aqui, ó, ela indica a direção dessa reta, dessa semirreta. Então essa aqui é uma semirreta, como que é o nome dessa semirreta? PA, porque ela tem origem em P e passa em A, e ela vai de P para A. Essa primeira letra sempre é a origem da nossa semirreta. Então essa semirreta chama PA. Por quê? Porque ela tem origem em P e passa por A. Ah, mas se eu colocar um B aqui, PB, tem origem em P, passa por B. E assim por diante, certo? E os ângulos são formados por duas semirretas que possuem a mesma origem. Então ela possui a mesma origem. Então tá aqui, ó. Essa é a semirreta que vai de V até A, essa é a semirreta que vai de V para B, e esse ângulo formado aqui, ó, esse espaço, essa abertura entre elas, nós chamamos de ângulo. Aqui eu representei com uma letra grega do alfabeto, que chama alfa, certo? Como que eu represento o ângulo? A primeira semirreta, o ponto, que eu chamei de ponto V, esse ponto V com um chapeuzinho em cima, porque na geometria esse chapeuzinho significa ângulo, e a outra semirreta, que é o B. Então ele está falando o seguinte, ó, esse ângulo é formado por duas semirretas, AB, e o ângulo está localizado no ponto V, que é esse ponto aqui, ó. Certinho, pessoal? Ó, façam as atividades da apostila, qualquer dúvida pode entrar em contato, nas aulas a gente tira essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, sexto ano, até a próxima.